Relativamente às transformações físicas e desconfortos na gravidez, muitas mulheres saudáveis vivenciam uma variedade de sintomas. Surgem devido às mudanças fisiológicas normais da adaptação do corpo à gravidez. Alguns sintomas permanecem durante toda a gravidez, desaparecendo após o parto, outros são mais duradouros. Em termos de sistemas afetados, o aparelho reprodutor, as mamas, o coração e o fluxo sanguíneo, o trato urinário, a parte respiratória, em termos digestivos, a pele, as hormonas, as articulações e os músculos são os mais afetados. Em termos do aparelho reprodutor, na 12ª semana de gestação, o útero pode fazer com que o abdômen fique ligeiramente mais saliente. Ele continua a aumentar durante toda a gravidez. Às 20 semanas, atinge a altura do umbigo e, por volta das 36 semanas, a extremidade inferior da cavidade torácica. Relativamente ao aparelho reprodutor, vão notar uma alteração das secreções vaginais normais, que habitualmente deve ser transparente ou esbranquiçada. O que vai aumentar é a sua quantidade e este aumento é normal. Contudo, se a secreção apresentar cor ou um cheiro fora do normal e for acompanhada por comichão e ardor vaginal, deve consultar o médico. Esses sintomas talvez indiquem a presença de infecção vaginal, algumas infecções como a tricomoníase, que é uma infecção por protozoários, ou então uma candidíase, que é a infecção fúngica mais frequente durante a gestação e que podem ser tratadas. As mamas é algo que também vai sofrer alterações com a gravidez. Elas tendem a aumentar de tamanho porque as hormonas, principalmente o estrogênio, estão a prepará-las para a amamentação. Ocorre um aumento gradativo do número de glândulas que também dão volume à mama. As mamas podem ficar mais firmes e sensíveis e por isso devem utilizar um sutiã adequado ao tamanho da mama para oferecer um bom suporte. Durante as últimas semanas de gestação, as mamas podem produzir uma fina secreção amarelada ou leitosa que nós chamamos o colostro. O colostro é também produzido durante os primeiros dias após o parto, antes da produção de leite. Esse líquido rico em minerais e anticorpos é o primeiro alimento do bebê amamentado e é considerado um superalimento. Relativamente ao coração e fluxo sanguíneo, durante a gestação, o coração da mulher trabalha mais, porque à medida que o feto cresce, ele precisa de bombear mais sangue para o útero. No final da gestação, o útero recebe 1/5 de todo o volume sanguíneo da grávida. Durante a gestação, a quantidade de sangue que o coração bombeia, ou seja, o débito cardíaco, aumenta de 30% a 50%. À medida que o débito cardíaco aumenta, a frequência cardíaca em repouso acelera de 70 batimentos por minuto antes da gravidez para 90 batimentos por minuto. Durante o parto, o débito cardíaco aumenta 30% e ele retorna ao nível anterior à gravidez aproximadamente 6 semanas após o parto, que é o puerpério, uma fase extremamente importante e que também consta do curso de preparação para o parto, em sessão própria. Em termos das tensões arteriais, ela costuma diminuir no segundo trimestre, podendo, no entanto, voltar ao normal antes da gravidez no terceiro trimestre. O crescimento do útero afeta também o retorno do sangue das pernas e da região pélvica para o coração. Por isso, esta pressão faz com que haja um inchaço ou um edema, sobretudo nas pernas. Também podem notar que podem surgir varizes, tanto nas pernas como na zona que circunda a abertura vaginal, a vulva e o períneo. E estas podem causar desconforto. Devem usar então, por isso, roupas largas, principalmente em volta da cintura e nas pernas, que é mais confortável e não restringe o fluxo de sangue. Algumas medidas não apenas aliviam o desconforto, como também podem reduzir o inchaço das pernas e o risco de surgirem estas varizes, tais como usar meias calças elásticas como suporte, ou as vulgares meias de descanso, repousar frequentemente com as pernas mais altas,
podem inclusive por baixo do colchão, quando dormem, colocar um cobertor dobrado várias vezes para ficar com o colchão, a parte inferior, ligeiramente mais elevado, basta uns 5 a 10 graus, e também deitar-se sobre o lado esquerdo. A maioria destas restrições e alterações em termos do coração e do fluxo sanguíneo desaparecem após o parto. Em termos urinários, assim como ao coração, os rins trabalham mais durante a gestação. Eles filtram o volume de sangue crescente. O volume de sangue filtrado pelos rins atinge o seu máximo entre a 16ª e a 24ª semana, permanecendo assim até pouco antes do parto. A atividade dos rins normalmente aumenta quando a pessoa se deita e diminui quando a pessoa está em pé. É esta alteração que se acentua mais na gestação, sendo o motivo pelo qual vocês sentem mais vontade de urinar enquanto estão a dormir. Muitas de vocês acordam durante a noite para ir fazer xixi e tem a ver com este funcionamento do rim. No final da gestação, deitar-se de lado, especialmente para o lado esquerdo, aumenta também a atividade do rim, mais até do que deitar-se de costas. Deitar-se sobre o lado esquerdo vai aliviar a pressão do útero dilatado, que o útero dilatado exerce sobre a veia cava, que transporta o sangue das pernas para o coração. Assim, o fluxo sanguíneo melhora e a atividade renal aumenta. O útero oferece pressão sobre a bexiga e reduz o seu tamanho, ou seja, vai comprimir a bexiga, de modo a que ela fique cheia mais rapidamente do que o habitual. Esta pressão faz com que sintas mais vontade de urinar com mais frequência e mais urgência, ou seja, mais rápido. Em termos respiratórios, a presença de níveis elevados de progesterona, que é outra hormona produzida continuamente durante a gestação, progesterona quer dizer pró a favor, gesterona da gestação, progesterona. Nós falamos muito dela em termos do ciclo menstrual para ajudar a mulher a criar ou a conter uma gravidez e chama-se progestação. Esta hormona, que é produzida continuamente durante a gravidez para a manter, contribui para que a mulher respire mais rapidamente e profundamente. Também porque o aumento do útero vai limitar a expansão dos pulmões durante a inspiração, porque o útero vai ocupar espaço que antigamente os pulmões conseguiam ocupar. Praticamente todas vocês têm uma sensação de falta de ar quando realizam algum esforço, sobretudo no final da gestação. Durante a prática da atividade física, a frequência respiratória aumenta mais quando estás grávida do que quando não está. Em termos digestivos, as náuseas e o vômito, sobretudo pela manhã, os tão famosos enjoos matinais, são comuns. Isso talvez seja causado pela presença de uma alta concentração de estrogênio e gonadotrofina coriónica humana, que são duas hormonas que ajudam a manter também a gestação. É possível aliviar as náuseas e vômitos com alterações da dieta e dos padrões alimentares, por exemplo, fazendo o seguinte: consumir pequenas porções de bebidas e alimentos com frequência, comer antes de ficar com fome, consumir uma dieta branda, por exemplo, caldo de carne ou de frango, sopas cremosas, arroz e massas, comer bolachas do tipo água e sal e simples, tomar bebidas com gás, deixar as bolachas de lado na cama, por exemplo, e comer uma ou duas antes de se levantar de manhã pode aliviar o enjoo matinal. Não existem medicamentos feitos especialmente para aliviar os enjoos matinais. Às vezes, a náusea e os vômitos são tão intensos ou persistentes que podem apresentar desidratação, perda de peso ou outros problemas. Este distúrbio chama-se hiperemese gravídica e é tratado. A azia e os arrotos são comuns, possivelmente porque os alimentos passam mais tempo no estômago e porque o músculo, em forma de anel que se localiza na extremidade inferior do estômago, que é o esfíncter, tende a relaxar, permitindo o refluxo
do conteúdo do estômago para o esófago. Podem utilizar várias medidas que podem ajudar a aliviar, como por exemplo, fazer refeições menores, não se curvar para a frente, nem se deitar várias horas após a refeição, evitar a cafeína, o tabaco, o álcool, a aspirina e medicamentos relacionados, os salicilatos, e tomar antiácidos líquidos, mas não antiácidos contendo o bicarbonato de sódio, porque estes contêm sal em excesso. A azia noturna pode ser aliviada por meio das seguintes medidas: não tomar por várias horas antes de ir para a cama, levantar a cabeceira da cama ou usar travesseiros e levar a cabeça e os ombros. O estômago produz menos ácido durante a gestação, assim é comum que surjam, é raro surgirem úlceras durante a gestação e em alguns casos, as que já existem, começam a cicatrizar. Conforme a gestação aumenta, a pressão causada pelo aumento do útero sobre o reto e a parte inferior do intestino pode causar obstipação. A obstipação pode agravar, uma vez que uma alta concentração de progesterona durante a gestação torna mais lentas as contrações musculares involuntárias que ocorrem normalmente no intestino para deslocar os alimentos. É importante vocês terem uma dieta rica em fibras, ingestão abundante de líquidos e a prática de exercício ou atividade física regular podem ajudar nesta situação. As hemorroidas, um problema comum, podem ser causadas pela pressão exercida pelo útero dilatado e pela obstipação. Para aliviar a dor provocada pelas hemorroidas, podem-se utilizar substâncias que amolecem as fezes, como gel anestésico e banhos quentes. A mulher pode também sentir desejos de comer alimentos incomuns ou substâncias não comestíveis, como argila. Por vezes, as grávidas, sobretudo as que também sofrem de enjoos matinais, têm uma produção excessiva de saliva. Este sintoma talvez seja incómodo, mas é inofensivo. Os cálculos biliares aparecem com mais frequência durante a gestação. Em termos da pele, o melasma consiste num pigmento de cor acastanhada, semelhante a uma mancha na pele da testa e das bochechas. A pele em redor dos mamilos, a auréola, também pode escurecer e é comum aparecer uma linha negra, uma linha mais escura, aliás, que se chama linha negra, na parte central do abdômen da mulher. Estas alterações podem ocorrer porque a placenta gera uma hormona que estimula os melanócitos, que são células que produzem um pigmento acastanhado escuro na pele, que é a melanina, responsável por nós ficarmos morenas quando vamos à praia no verão, e na gravidez aumenta, tornando determinadas zonas mais escuras. Em termos de erupções cutâneas, dois tipos podem acontecer durante a gestação e são intensamente pruriginosas, ou seja, dão muita comichão. São as pápulas urticariformes pruriginosas e as placas de gestação, que é a vulgar urticária da gravidez. Normalmente aparecem durante as últimas 2 a 3 semanas de gestação, mas podem aparecer em qualquer época depois das 24 semanas. Ocasionalmente, elas aparecem depois do parto e a causa é desconhecida. A penquifoide gestacional, a herpes gestacional, pode também surgir em qualquer momento após as 12 semanas de gestação ou, este sim, imediatamente depois do parto. Acredita-se que ela seja causada por anticorpos anormais que atacam os próprios tecidos do corpo, ou seja, que seja uma reação autoimune. Em termos hormonais, a gravidez afeta praticamente todas as hormonas do corpo, principalmente devido à produção da placenta. Por exemplo, a placenta produz uma hormona que estimula a glândula tiroideia para tornar a sua atividade mais intensa e para gerar uma quantidade maior de hormonas da tiroide. Quando ocorre um aumento da atividade da tiroide, como ocorre no hipertiroidismo, é possível que o coração bata mais depressa, fazendo com que a grávida perceba os seus batimentos cardíacos, ou seja, que tenha palpitações. Também pode aumentar a transpiração,
podem ocorrer oscilação do humor e pode, inclusive, a tireoide aumentar de tamanho. A concentração de estrogênio e de progesterona, que ajudam a manter a gravidez, aumenta no início da gestação, uma vez que a gonadotrofina coriónica humana, a principal hormona produzida pela placenta, estimula os ovários a produzi-las continuamente. A placenta estimula as glândulas adrenais e produz mais aldosterona e cortisol, que ajudam também a regular a excreção de líquido pelos rins. Logo, há também uma maior tendência para a retenção de líquido, associado às alterações do sistema circulatório, aumenta a parte dos inchaços. Durante a gravidez, as alterações dos níveis hormonais afetam de forma no organismo, afetam a forma como o organismo controla a glicose. Os estágios mais avançados da gravidez, o corpo não responde tão bem à insulina, como faz normalmente, e, em consequência, o nível de glicose aumenta. Assim, a diabetes, se já estiver presente, pode piorar durante a gravidez. E se não estiver presente e se iniciar na gravidez, chama-se diabetes estacional. Em termos das articulações e dos músculos, verificam-se que se tornam mais frouxos e flexíveis. Isto porque é necessário haver uma adaptação do osso da bacia para o parto. Com a gravidez, a postura da mulher sofre uma leve alteração do seu centro de gravidade, como se pode ver através da imagem. É muito frequente sentirem dores nas costas, de diferentes intensidades, porque a coluna se curva mais para equilibrar o peso do útero e o que devem fazer é evitar levantar pesos para apanhar um objeto do chão, dobrar os joelhos em vez de se dobrarem pela cintura e manter uma boa postura. Podem ajudar ao alívio das dores nas costas ou lombalgias. Utilizar calçados sem salto com um bom suporte ou uma cinta da maternidade pode também reduzir a tensão exercida nas costas. Os aspectos psicológicos da gravidez são imensos, porque a gravidez constitui um período crítico e vulnerável para a saúde mental da mãe, marcando todo o desenvolvimento futuro. Esta fase induz transformações profundas, emocionais, relacionais, sociais, económicas, no casal parental e na família mais alargada. É um período de crescimento muito rápido do feto, em que experiências então vividas, físicas e emocionais, têm um impacto vital no seu desenvolvimento, repercutindo-se na sua saúde mental ao longo de todo o ciclo de vida. A concepção e a gravidez desencadeiam na mãe uma autêntica revolução psicossomática, tanto no seu corpo como no seu funcionamento psíquico. Estes sofrem profundas modificações e adaptações e todas elas necessárias para receber o bebê e promover o seu desenvolvimento. Lembrem-se que quando nasce um bebê, nasce também um pai e uma mãe e uma mãe, ou um pai e um pai. A mãe adquire também uma nova identidade, passa a ser não só uma mulher, uma filha dos seus pais, mas também a mãe do seu próprio bebê. Esta mudança constitui uma conquista que exige uma aprendizagem e uma preparação psicológica em interação com o meio que a rodeia. Estas transformações iniciam-se logo nos primeiros meses da gravidez. A grávida tende a centrar-se mais em si própria, sente mais necessidade de falar de si, dos seus sentimentos, são mais ambivalentes e contraditórios, entre o deslumbramento e as expectativas positivas e a insegurança e o medo. Todos os pensamentos, emoções e sentimentos são comuns, mesmo o que vocês acharem negativos, porque são vocês que lhe atribuem esse caráter. Não tenham receio de falar sobre eles com os profissionais de saúde. Em termos de sinais de alarme,
Muitas mulheres saudáveis vivenciam uma variedade de sintomas e desconfortos que surgem devido às mudanças fisiológicas normais da adaptação do corpo à gravidez. Alguns dos sintomas permanecem durante todo esse período, outros são mais duradouros. Nestas situações, devemos, em boas práticas, recomendar o seguinte. Em termos de hemorragia vaginal, ou seja, saída de sangue pela vagina ou saída de líquido amniótico pela vagina, devem ir ao serviço de urgência. Se detectarem um corrimento vaginal com comichão e ardor, devem falar com o médico de família se consulta próxima ou então contactar a unidade para marcar consulta tão breve quanto possível. Dores abdominais e pélvicas, se mantiver ou se a intensidade for elevada, devem ir ao hospital. Caso a intensidade seja menor, seja suportável, devem esperar e perceber se há uma evolução ou não dessa dor. Se tiverem frio, febre ou arrepios, devem fazer o Benuron. Se não baixar a temperatura, devem ir ao hospital e se mesmo assim baixar a temperatura e precisarem de manter estes cuidados durante 3 dias, devem também ir ao hospital. Se tiverem dor ou ardor quando urinam, mediante a intensidade, podem esperar ou então devem ir ao hospital. Dores de cabeça fortes e contínuas, devem fazer o Benuron de 8 em 8 horas e, se não ceder, ir ao hospital. Se não melhorar em 48 horas, também devem ir ao hospital. Em termos de alterações da visão, devem confirmar com as tensões elevadas e, se a tensão estiver elevada, devem ir ao hospital. Se normal, devem comer e, se não melhorar, devem marcar consulta. Diminuição dos movimentos fetais, comer e, se o bebê não mexer, ir ao hospital. Se tiverem vômitos persistentes, fazer cuidados para os vômitos e, se os sintomas durarem mais de 24 horas, irem ao hospital. Em termos de riscos associados à gravidez, a diabetes estacional, a gestação múltipla, a hipertensão, a idade materna e a ameaça de trabalho de parto pré-termo são algumas condições que elevam o risco da gravidez. A diabetes estacional tem a ver com o excesso de glicose no sangue durante a gestação. É um dos fatores que determinam gravidez de risco. Habitualmente desaparece após o parto. Pode ocorrer em qualquer fase da gravidez, mas é mais frequente a partir das 24 semanas. Na gravidez, as hormonas produzidas pela placenta vão diminuir a eficácia da ação da insulina, que é uma hormona produzida no pâncreas e que tem a função de diminuir o açúcar no sangue. A diabetes estacional é frequente e tem aumentado de forma significativa nos últimos anos, principalmente nas grávidas com idade superior a 40 anos. Não se associa a qualquer sintoma, sendo que o diagnóstico é feito pelas análises. No entanto, pode suspeitar diabetes estacional quando se faz uma ecografia e o bebê é demasiado grande para a idade estacional. Em termos de fatores de risco, são a idade materna avançada, a obesidade da mãe, gravidezes anteriores com bebés de peso superior a 4 kg, diabetes estacional em gravidezes anteriores e familiares diretos com diabetes. Em termos das consequências, a maioria das mulheres com diabetes estacionais têm gravidezes normais e bebés saudáveis, sendo que não se associa a diabetes estacional a malformações. Está associada a um risco aumentado de diabetes para a mãe e para o filho na idade adulta. Quando as glicémias não são controladas durante a gravidez, resultam em bebés demasiado grandes, o que provoca dificuldade do trabalho de parto e aumenta a possibilidade de parto induzido ou cesariana, dá um excesso de líquido amniótico, que pode causar um parto prematuro ou dificuldade no trabalho de parto, podem ter um parto prematuro antes das 37 semanas, podem ter pré-eclâmpsia, podem ter hipoglicémias, que é uma baixa de açúcar no recém-nascido nas primeiras horas de vida, há um maior risco de icterícia no recém-nascido e é muito raramente a morte fetal. O tratamento, controlar os níveis de glicémia, o que exige a avaliação diária da glicémia,
por picada no dedo durante toda a gravidez. A maioria das grávidas consegue atingir os bons objetivos com um plano alimentar equilibrado e personalizado e exercício físico adaptado à gravidez. Quando estas medidas não são suficientes para atingir os valores de glicemia adequados, é necessário recorrer à medicação. A terapêutica mais utilizada é a insulina, mas em algumas situações selecionadas, a medicação oral também pode ser usada. Gestação múltipla, ou seja, os gêmeos. Na gravidez múltipla, também conhecida como gemelar, ocorre quando uma gravidez origina a gestação de 2 ou mais fetos, ou seja, haverá pelo menos 2 nascimentos provenientes de uma só gravidez. Pode ser provocada pela libertação de 2 óvulos no mesmo ciclo, sendo estes fecundados também por 2 espermatozoides diferentes, ou pela união de apenas um óvulo e um espermatozoide. A gravidez múltipla ou gemelar é mais comum, é de 2 fetos, que é a gravidez dupla. Para a confirmação do número de fetos presentes no útero, a mulher realiza uma ecografia. Quando ocorrem 2 óvulos e 2 espermatozoides, os embriões implantam-se de forma independente no útero e cada um tem a sua própria placenta. É o que nós chamamos de gêmeos falsos. Quando existe um óvulo e um espermatozoide, os embriões partilham a mesma placenta, são chamados os gêmeos verdadeiros e apresentam sempre informações genéticas que são sempre do mesmo sexo. Nos tratamentos de reprodução medicamente assistida é possível reduzir a probabilidade de ter uma gravidez múltipla. Atualmente há uma maior procura destes tratamentos, principalmente por mulheres com idade avançada, e à medida que a idade avança, há uma probabilidade mais diminuta de engravidar. A gravidez gemelar apresenta mais probabilidade de ocorrer diabetes estacional, tal como numa gravidez única, deve ser controlada pelo médico e acompanhada, hipertensão, também designada por pré-eclâmpsia, e realizar um parto por cesariana. Os bebés de uma gravidez múltipla ou gemelar apresentam mais probabilidade de nascerem prematuros, de terem baixo peso e de terem algum defeito congénito. Este tipo de gravidez apresenta mais riscos para a mãe e para o bebê, mas com o devido acompanhamento é possível uma gravidez correr sem problemas e a mãe desfrutar da mesma. Hipertensão. A hipertensão é um problema de saúde mais comum nas grávidas que estão presentes em 10 a 15% das gestantes. Uma grávida pode ter hipertensão e já é hipertensa antes de engravidar, ou então pode desenvolvê-la durante a gravidez. Quando a hipertensão surge após a 20ª semana, é classificada como hipertensão gestacional. Uma vez que ela surge, a hipertensão gestacional costuma permanecer ao longo de toda a restante gravidez e tende a desaparecer nas primeiras 12 semanas após o parto. Existe a hipertensão crónica pré-existente, que acontece quando a mulher já tem valores de tensão superiores a 140/90. A pré-eclâmpsia ocorre quando se verifica perda de proteínas na urina, existe hipertensão na gravidez e edemas nos membros inferiores e superiores. A pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crónica, que é quando acontece previamente, tem ambas as condições, e a hipertensão gestacional é aquela que surge depois das 20 semanas e que não apresenta perdas de proteína nem edemas. A hipertensão gestacional é uma hipertensão exclusiva da gravidez e que desaparece após 1 a 2 semanas do parto. Se até às 12 semanas após o parto a hipertensão não desaparecer, passa a ser considerada hipertensão arterial crónica. Fatores de risco para a hipertensão gestacional. Primeira gravidez, grávidas com sobrepeso, grávidas de etnia negra, grávidas com mais de 35 anos, história familiar ou pessoal pré-eclâmpsia, gravidez gemelar e gravidez durante a adolescência. O tratamento. Muitos medicamentos são usados habitualmente no tratamento de hipertensão, estão contraindicados na gravidez, o que torna o controle da hipertensão na gestação uma tarefa difícil. Além disso, uma redução do desejado, uma redução além do desejado da tensão arterial pode provocar
uma grave redução do fluxo sanguíneo para a placenta, trazendo malefícios ao feto. Portanto, exceto em casos muito graves, os obstetras costumam optar por não tratar com remédios a hipertensão durante a gravidez. O tratamento depende também do grau de hipertensão arterial. A idade materna. A gravidez tardia tornou-se uma realidade no século XXI e tem vindo a ser uma tendência crescente. A idade materna avançada corresponde à maternidade depois dos 35 e está associada a um maior número de complicações na gravidez e um período neonatal e ainda uma diminuição da fertilidade. A ameaça de trabalho de parto prematuro consiste numa ameaça do parto ou nascimento entre as 22 e as 37 semanas. Um parto prematuro está associado a uma maior morbilidade e mortalidade do recém-nascido e aproximadamente 30% destes nascimentos prematuros são espontâneos e sem causa aparente. As causas não estão bem definidas, são prováveis a ruptura prematura de membranas, partos prematuros anteriores, infecções genitais, incluindo algumas infecções sexualmente transmitidas, fraqueza estrutural do colo do útero, ou seja, uma insuficiência istmo-cervical, gestação de mais do que um feto, anomalias da placenta, do útero ou do próprio feto. Em termos de prevenção, um estilo de vida saudável durante a gestação e as consultas regulares podem identificar problemas potenciais precocemente. Em termos de consequências, os bebés podem apresentar graves problemas de saúde, como hemorragias cerebrais e paralisia cerebral, e é importante prevenir ou interromper o trabalho de parto que tenha início antes das 34 semanas de gestação. Em termos de boas práticas no controle das patologias existentes, é importante que elas estejam diagnosticadas, reportadas aos profissionais de saúde antes de engravidar, de forma a que se adotem medidas adequadas para controlar. Pode ser necessário também alterar e suspender determinadas medicações e realizar exames antes de tentarem engravidar. E sobre esta parte, era isto que eu tinha para vos dizer.